Deus cuida. Deus cuida. É interessante nós observarmos como Deus tem cuidado da sua obra, né? Tanto a espiritual como a material, né? A Bíblia diz que Deus é que sustenta todas as coisas, e Ele sustenta o universo, mas também Ele sustenta a igreja, sustenta o crente. E Paulo aprendeu isso, e todos nós precisamos de aprender isso também. Então Paulo chegou a uma espiritualidade tão maravilhosa, que eu não vou entrar no contexto, porque o nosso assunto não é sobre o contexto que ele estava dizendo, né? Então é por isso que eu não vou entrar no contexto. Mas ele estava com uma comunhão, ou ele tinha uma comunhão com Deus tão interessante, tão profunda, que ele diz que não sou eu quem vive. Isso é tão profundo que é quando o crente ele desarma de tudo aquilo que é pecado e que a carne pode proporcionar, mas ele anda desarmado dessas coisas, porque Cristo vive nele. Ele não vive mais, ou seja, ele não vive para si. Ele aprendeu a depender de Deus. Por isso que ele disse aquele versículo famoso, né, que todos gostam de recitar, mas não conhecem o contexto da história, que diz assim: todas as coisas eu posso naquilo que me fortalece. Então, aí as pessoas pegam esse versículo só para o lado, digamos assim, da vitória, né, que vai receber uma bênção e tal, e etc. Mas, quando ele diz, posso todas as coisas, fala de muitas lutas, né? Paulo foi um homem que viveu muitas lutas e foi martirizado na época do Império Romano, né? Aí começou a trabalhar de novo. Tem uns 5 minutos descansando, agora trabalha faz mais uns 5 ou 10, né? Então, irmãos, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então devemos aprender isso. Se eu sou templo do Espírito Santo, ou se eu sou o templo de Cristo, como Paulo fala aqui, agora eu não vivo mais eu. Ou seja, eu não vivo para mim, eu vivo em prol do Senhor Jesus. Eu vivo em prol do Senhor Jesus, não vivo mais eu. Então é você despojar de tudo aquilo que te traz desconfiança, que te traz preocupação, a falta de perdão e muitas outras coisas, porque Cristo vive em nós. A Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve ou que há em Cristo Jesus. Então, se Cristo mora nesta casa, Paulo chama de um tabernáculo terrestre. Então, se Jesus mora nessa casa, eu posso ter convicção, certeza que Ele vai cuidar dessa casa. Amém, irmãos? Amém. Então, nós cultuamos a Deus nesta casa. Quem é que cuida dessa casa, irmãos? Deus. É Deus é que cuida. Verdade, Deus. Em segundo plano, quem é que cuida dessa casa? Nós. Muito bem. Então, como se cuida dessa casa? Zelando dessa casa, limpando dessa casa, né? Colocando tudo aquilo que vai trazer conforto
para nós nesta casa. Então nós estamos cuidando desta casa. Inclusive ontem, meu irmão Machado, ele disse: pastor, muito obrigado, o senhor é um homem zeloso, está cuidando muito bem dessa casa. Gostei muito aqui desse serviço que fizemos aqui, ó. Corrimão. Esse corrimão aí, né? Achou muito bom aqui na igreja. Então, irmãos, eu tenho que colocar uma coisa na minha mente: desde quando eu pertenço ao Senhor Jesus, Ele estará cuidando de mim em todo tempo. Por isso nós cantamos aquele hino, o 61. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Então, em todo tempo. O maior problema nosso é a nossa desconfiança ou a nossa reclamação. Então eu tenho comigo, como Paulo, que Deus cuida de mim, Deus cuida da igreja. Quando eu quero fazer as coisas por minha própria conta, pela minha inteligência, certamente não vai ficar como Deus queria que ficasse. Eu tenho que estar plenamente, 100% na dependência de Deus. Então, os irmãos já observou a profundidade desse versículo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando Paulo escreve na sua epístola, na primeira epístola, na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, deixa eu ver aqui, deve ser 2 Coríntios, capítulo 1, talvez eu errei esse texto aqui. Porque a minha Bíblia, ela fala apóstolo, mas na Bíblia de outra linguagem, fala Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, servo, ele usa aqui a palavra dulos, que a tradução para o português é escravo. Paulo, escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. O escravo, irmãos, naquele tempo, a metade da população romana vivia na escravidão. A capital do Império, Roma, era uma cidade feita de escravos. Então, o Brasil também viveu o tempo da escravidão, até que a princesa Isabel, ela assinou, a carta dando liberdade aos escravos. Então o escravo não tem vontade própria, mas ele vive em prol de quem? Do seu Senhor. O escravo vive em prol do seu Senhor. Agora, nós somos o escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada é o seguinte: ele trabalhava um certo tempo para o seu senhor e ele conquistava a sua liberdade, sua alforria. Só que naquele tempo
o seu dono, falava: olha, agora você está ali, você pode ir para onde você quiser. Mas ele dizia: não, olha, eu aprendi a viver aqui, eu gosto do o Senhor me trata bem, e etc, e etc, eu quero ficar aqui. Aí tinha que furar a orelha dele, né? Porque ele era um escravo livre. É isso que Paulo está querendo dizer. É um escravo livre, mas livre, digamos, entre aspas, que não quer sair da presença do seu Senhor. Então Cristo vive em mim, Ele é o dono da minha casa, Ele cuida de mim. Aí nós vamos entrar no estudo agora, para ver como Deus cuida de nós. Irmãos, vocês sabiam que nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis que o mundo já viveu até hoje? Porque hoje nós vivemos em prol do ter e não em prol do ser. É do ter. Há uma concorrência muito grande e nós devemos correr atrás. O sistema nos impôs uma sobrecarga muito grande. Então, o sistema, qual é o sistema? É o sistema que nós estamos vivendo, o sistema político, o sistema econômico, me impôs uma carga, e eu tenho que correr atrás, porque senão eu fico fora, digamos, de órbita. Então hoje eu tenho que correr quase que de noite, porque eu preciso. Eu tenho muitas despesas a fazer, ou tenho que pagar muita coisa que antigamente não tinha. Então hoje você tem que trabalhar quase que 24 horas por dia. Por quê? Tem aluguel, quem tem casa própria, aleluia, né? Amém. Glória a Jesus, né? Amém. Tem o IPTU, né? Então tem escola de criança, você tem água, tem energia, né? Aumentou 25%. Irmãos, e além da própria manutenção do lar, da casa, vocês sabiam que no tempo que eu era criança, você tinha um terno bom para você ir na festa? Você ficava com ele o ano todo, para ir nas melhores festas. Mas as outras roupas, né, era para você usar em casa mesmo, no trabalho. Então você tinha uma roupa boa para você ir na festa. Um terno. Um sapato. Um sapato, nossa Deus. As crianças ganhavam sapato, ou melhor, ele comprava calçado depois que começava a trabalhar por conta própria. Era criado descalço mesmo, né? Quando eu ganhei um par de rotina, eu devia ter uns 6 anos de idade, eu fiquei tão alegre que eu dormi calçado com ela. Depois eu construí o quichute, mas usei muita conga, né, quichute, que dá muito chulé. Aí ganhei um par de botina era tão bonitinho que eu calcei, não quis tirar mais do pé, dormi com ele. Então, irmãos, a vida se tornou muito corrida. Então essa vida, ela está exigindo muito de nós. E nós precisamos de cada dia confiar mais em Deus, que Deus vai suprir essa necessidade que nós temos. Então, nós vamos observar aqui alguns itens para a gente poder ficar mais em paz. A Bíblia diz que nós não precisamos de ficar tão preocupados
Eu vejo muita gente preocupada. Eu estava falando hoje cedo aqui que às vezes alguém nos procura, né, com muita preocupação. Nós vamos ver alguns textos aqui que vai nos remeter aqui na Bíblia, para a gente confiar mais em Deus, irmãos. Nós precisamos de confiar mais em Deus, mesmo diante de toda a situação que estamos vivendo. Mas preocupar, perder noite de sono, não vai resolver o nosso problema. Mas se confiarmos em Deus, nós vamos ter vitória, viu? Então, Cristo vive em mim, não vivo mais eu, então eu vivo em prol do Senhor Jesus Cristo. Se eu vivo em prol do Senhor Jesus, Ele vai cuidar de mim. Isso não significa que eu tenho que ficar de braço cruzado, não, significa que sempre Ele vai abrir uma porta para me manter, viu? Mas eu preciso colocar minha confiança exclusivamente nele. Eu gosto demais desse texto, irmãos, Mateus capítulo 6. Eu quero ler esse texto, eu quero que vocês prestem atenção, para vocês verem o tanto que ele é interessante. Do verso 30 ao verso, do verso 25 ao verso 30. O título é o seguinte: a ansiosa solicitude pela vida. Essa preocupação constante, aquela coisa, você não tem paz. Mas nós precisamos ter. Cristo não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então olha aqui, deixa eu ler com calma para você só ouça. Por isso vos digo, Jesus falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É óbvio que é, certo? É óbvio que é. Jesus, olha, a vida, o corpo é mais importante do que essas coisas, né? Mas as pessoas hoje, né, ele tem 10 calças, no caso homem, e 10 camisas, 10 pares de meia, 3 sapatos, e ainda fica procurando no guarda-roupa, né, uma roupa para ele poder ir para o culto de domingo. Ele fica aquela preocupação, né? É porque ele viveu no tempo que eu vivi de menino lá na roça, né? As mulheres nem se falam, né? Experimenta um, tem experimenta 30 vestidos, 30 pares de sapato e não acha uma roupa para vir no dia da Santa Ceia. Não é assim, irmãos? É verdade. Tem que comprar. Então, irmãos, vai ajuntando. Às vezes você compra. Hoje o mercado é tão. O comércio faz uma lavagem cerebral que você é bombardeado 24 horas por dia para você comprar. Aí você compra coisa que não precisa, coisa supérflua, né? Irmãos, eu sei o que é andar 4 quilômetros indo para a escola naquele tempo que fazia muito frio, né? Que caía geada aqui em Goiás, e você cortava o pé nas pedras que tinha na estrada, no caminho, aquelas pedras brancas, e não saía sangue. Por quê? O seu pé estava congelado praticamente, não saía sangue, não ficava branco o corte, não saía, porque você ia descalço para a escola. Eu sou desse tempo. Então olha aqui, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Jesus fez uma pergunta. Os irmãos acham que vocês ou que nós valemos mais do que as aves? Sim ou não? Óbvio, né, irmãos? Porque Deus habita em nós, Ele vive em nós, e somos a semelhança dele.
Hoje eu estava olhando, até eu compartilhei, alguém que é meu amigo aqui, certamente se foi na internet viu. Um senhor achou um bem-de-vi, né, que tinha um filhote que tinha molhado e etc e tal. Ele pegou esse bem-de-vi e ele estava morto, ele ressuscitando ele, batia assim no tórax dele, né? E soprava no biquinho dele. Isso não é de ver que ele acabou ressuscitando o bicho mesmo. Coisa mais linda, né? E depois pegou um secador, secou ele, e logo a mamãe dele estava assoviando. Ele colocou ele lá no quintal, certo? E ele já estava agora todos e todos. Então, irmãos, Jesus faz uma pergunta: não valeis vós mais do que os pássaros? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, aproximadamente 40 ou 50 centímetros, né? Aqui está falando mais no sentido de que você não pode acrescentar à sua vida nem um dia. Deus pode, mas você não pode. Então, essa preocupação é uma perda de tempo. Eu não posso acrescentar, eu não tenho essa condição. Olha, por mais que ansioso que esteja, você não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Ah, pastor, é porque a irmã ou o irmão, né, veio com uma roupa muito bonita. Então é por isso que eu estou dizendo, irmãos, há uma concorrência. O filho chega e fala: papai, né, o meu coleguinha tem um carrinho, ou ganhou lá um tênis que custa R$600, eu quero. Né? Quando os meus filhos eram adolescentes, isso era super normal. A Michelle, mas a Kelly não deu. Eu quero, porque os colegas tinham. E aí você tem que rebolar para você conseguir. Agora, é óbvio que tudo você tem que ter uma administração, porque senão você não faz nada na vida, né? Então é o seguinte: considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Imagine, irmão, se você estudar a história de Salomão, o homem mais sábio e mais rico de toda a terra, como era o palácio, como eram as vestes do rei reais, as vestes dos seus servos, como eles posicionava para servir o rei. Irmão, é uma das coisas mais lindas, magníficas, como que um homem naquele tempo fizera coisas tão grandes assim, que a rainha de Sabá ouviu Salomão e falou: olha, eu estou tão admirada de ver o seu servo, de ver as coisas que você fala, de ver o seu palácio, de ver os móveis, de ver a estrutura do seu prédio, que na minha terra eles não contaram nem a metade. Mas o Senhor fala aqui que nem Salomão, no seu reinado, ele se vestiu como um lírio do campo. Olha aqui: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Se Deus faz com que, isso aqui é artificial, né? Mas faz com que uma planta, ela nasce hoje e ela cresce, mas amanhã, ou seja, daqui uma semana, vai alguém e corta e lança no fogo. Se Deus veste essa planta desse jeito, quanto mais nós,
Aí ele chama homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Irmãos, a questão é essa: é que nós pecamos contra Deus quando nós desconfiamos da capacidade de Deus em fazer as coisas para nós, em nos abençoar. Viu? Então, quando eu fico murmurando, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor não tem condição de zelar de mim. Olha, irmãos, isso é muito grave. Então, desde quando eu deixo essa preocupação ultrapassar os limites, se torna grave. Eu estou dizendo para o Senhor que Ele é incapaz de zelar de mim. Como eu já contei a história para os irmãos quando eu vim para cá, não vou repetir, que os irmãos já sabem. Então é o seguinte: como Deus mora em mim, se Deus me chamou, será que Ele vai cuidar de mim, sim ou não? Sim. É óbvio que vai. Ele vai cuidar. Mas a questão, muitas vezes eu não cuido, sabe por quê? É porque eu fico murmurando. Gente, olha, eu não acabei de dizer para vocês que a primeira botina, hoje eu tenho um sapato, né? E esse aqui não é o melhor. Tem um guardado lá que eu calcei uma vez só. E tem mais outro sapato, né? Eu vou enjoando o sapato. Irmãos, mas quando eu ganhei o primeiro par de botina, eu dormi com ele, eu tinha 6 anos de idade. E às vezes eu calço sapato, mas né, eu queria ter mais um par de sapato, mais 10 pares de sapato. Está errado, irmãos, está errado, isso está errado. Isso está errado. Então, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Olha aqui, porque os gentios é que comandam tais coisas. Quem é os gentios? É o povo do mundo. Irmão, nós precisamos ser mais simples. Não estou dizendo que nós devemos vestir ou calçar de qualquer jeito, não. Aqui Jesus está nos ensinando para a gente não ficar murmurando, porque a irmã Joana tem 10 pares de sapato e a irmã Teresa só tem um par de chinelo. Eu não posso querer competir, porque isso, irmão, nós temos que levar em consideração várias situações, porque às vezes o irmão já veio de uma condição financeira boa, ou porque o irmão conseguiu um bom emprego. Então eu não posso exasperar e querer fazer uma concorrência, porque hoje é dessa forma. Se o Arnaldo compra um carro zero, eu tenho que comprar um também, que não vou perder a noite de sono, porque está no carro zero, eu tenho que comprar um também. Não, irmão, é porque Deus deu condição para ele acreditou, né? Ele trabalhou, ele correu atrás, não é assim? Então olha aqui, é os gentios, é o povo do mundo que procura isso. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí vem aquele versículo que nós gostamos muito dele, né? O 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
A Bíblia fala: não prezo mais o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Aí você ajunta aquele tanto de tesouro. Aí quando você ou quando nós morremos, aí os nossos familiares pegam o dinheiro, ouro guardado, joias caras, todos os pares de sapato, todas as vestes, põe junto lá no caixão, não é assim? Enterra, é assim que faz? Não. Dá até briga. Dá até briga, irmãos. Olha, irmãos, é Jesus que está nos ensinando. Nós precisamos confiar mais em Deus. E ficamos preocupados. Esse aqui é o problema do ser humano. Tudo para ele está bem. Olha, irmão, se você comparar a sua vida com, não vou falar milhões não, viu? Você vai assustar. É bilhões. Vocês sabiam que a metade da população mundial passa fome? E que mais ou menos 1 bilhão de pessoas não têm o que comer? Foi agora a FAO é um organismo internacional, e saiu na televisão: não tem o que comer. O mundo, irmão, tem mais de 7 milhões de pessoas. Eu não disse para vocês aqui, me parece muito domingo, irmãos, nós temos um lugar para nós adorar a Deus, mas muitos estão adorando dentro da gruta, né? Debaixo de florestas, debaixo de palha, certo? Crianças morrendo todos os dias, morrem mais de 300 milhões de crianças por ano de fome. Uma cena que chocou o mundo, né? Uma criança, nem é bom olhar isso, né? Mas uma criança desnutrida no deserto, lá na África, e um abutre, um urubu, conforme é o nosso aqui, porque o abutre é diferente do que o urubu, só aguardando ele acabar de morrer para ter o seu alimento. Então, irmãos, e nós ficamos murmurando: mas a minha vida está, irmão, não pode, isso não pode, desagrada a Deus. Mas eu gosto de aluguel. Mas Deus está dando a condição para você pagar o aluguel. E quantos que tem que morar debaixo da lona preta? Quantos que moravam em rancho feito de palha, de sapé, Eu já morei. Palha de uricuri, de bacuri, aqui na região nossa é o bacuri. Eu já morei. Eu também já, né? Quer dizer assim, a nossa casa era de telha de barro, mas da minha avó era rancho. Irmãos, e hoje a vida melhorou demais, irmãos. Olha, irmãos, se por um lado há essa preocupação, essa concorrência, mas irmãos, preste atenção, nós não tínhamos, nós não comíamos carne todo dia, era quando matavam porco. A gente viveu comendo ovos, abóbora, quiabo. Essa comida é muito boa, né? E no dia do domingo era o dia que matava o frango, né? Era assim. Mas as pessoas ficam inquietas com o dia da manhã. Eles não sabem o que vai acontecer amanhã. Olha aqui, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus fala aqui. Aqui em Mateus 6, do 9 a 13, ele fala algo interessante aqui.
ele ensina a oração do Pai Nosso. Esta oração do Pai Nosso, no verso 11, ela é muito importante. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Por que Jesus não ensinou o pão nosso de cada dia nos dá o ano todo? Irmãos, isso Jesus quer nos ensinar a nossa dependência dele. O ser humano precisa de depender de Deus. Então é no dia a dia. Todo dia eu dependo de Deus. Eu tenho que colocar isso no meu coração. Todo dia eu dependo de Deus. Eu preciso do oxigênio todo dia, todo momento. Então todo dia eu preciso de Deus. Dai-nos o pão de cada dia. Isso fala de dependência para você, né? É saber que naquele dia a sua despesa pode estar cheia, mas você depende de Deus. Estocar não é proibido, pelo contrário, está na Bíblia. Mas o que está dizendo aqui é que nós devemos confiar em Deus todos os dias. Então, na oração do Pai Nosso, nos ensina isso. Agora, os irmãos, observa comigo, em Mateus 10, de 7 a 11, Jesus dá uma instrução para os discípulos, mas olha o que ele fala. Nós somos discípulos, discípulo é aprendiz. Olha o que ele fala. Ele manda eles saírem para pregar o Evangelho. E ele diz assim: eu vou ler do versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, não entreis em cidades de samaritano. Era uma ordem exclusiva para os israelitas, os judeus. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. A ordem é: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, de graça dai. Esse versículo não é importante, irmãos? De graça recebeste, de graça dai. Mas você já observou que hoje, inclusive, eu estava vendo algumas reportagens, irmãos, parece que até a Receita Federal, não sei qual órgão, estão atrás desses cantores. Vai sair na revista agora no nesse final de setembro agora, os cantores gospel, né, que cobram até 80 mil reais por show. Eu coloquei lá assim, né? Bobo é aquele, mais ou menos assim, não foi que eu usei a palavra bobo, eu não lembro. É aquele que tem coragem de pagar 80 mil reais para trazer um cantor na sua igreja. O pastor deve ser desviolado, ou a não ser que ele consiga, que tem os empresários, né? Que ele consiga fazer 150 mil reais, ele paga 80 para o cantor e fica com o outro. Porque tem muita gente que sabe negociar, e o pior é que usa a simplicidade, às vezes, nossa, viu? Para poder ficar milionário. Está errado, é pecado. Alguém disse, uma cantora muito famosa: eu não canto por menos de 80 mil reais. Irmãos, isso é coisa lá para os gentios. Eu ainda coloquei: as nossas igrejas estão abarrotadas de cantores que cantam melhor do que eles. Glória a Jesus. Amém. Pega um vídeo de domingo, vocês devem ter visto. Eu coloquei, me parece de todos, eu ouvi
e coloquei uma observação, dando os parabéns, viu? Que canta, você sente muito mais unção do que esses cantores. Irmãos, entre nós, vocês acham que eu tenho coragem de pagar 10 mil, 15, 20, 30, 40, 50 mil para trazer um cantor na nossa igreja, quando a gente tiver condição para isso? Eu posso ter 1 milhão no cofre, mas vocês acham que eu vou pagar 80 mil reais para trazer um cantor? Não. Eu vou fazer uma festa, chamar a Sayuri, a irmã Lucileide, o irmão Vitor Hugo, né? Os irmãos, eu mesmo. Nós vamos cantar, irmão. E 80 mil, se eu fazer uma obra social com ele, vai investir, né, pastor? dá mais lucro. Investir filial nas pessoas, né? Investir nas pessoas. Dai-nos o pão, aliás, olha aqui, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho. Alforje, o que é isso? Quem é o alforje? Digamos, é um saco. Lá na roça nós chamava de capanga, né? Nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então Jesus falou: vocês vão, mas não fica preocupado com isso não leva essas coisas não fica preocupado, gente, mas eu tenho que levar uma mala cheia de roupa. Irmãos, eu não falei para vocês que eu fui para o Cuiabá, levei uma mala cheia de terno e não usei nenhum. A irmã que está filmando aqui viajou para o Maranhão, levou tanta roupa que chegou lá, ela não teve nem jeito de vestir. Não tive coragem. Não teve coragem de vestir, né? Porque por razões óbvias, né? Trouxe do mesmo jeito que levou, certo? Irmãos, nós estamos abarrotados de tanta coisa, e aí cumpre o versículo da Bíblia na nossa vida, que fala assim: que a alma farta pisa o favo de mel. A alma farta pisa o favo de mel. Então é o seguinte, olha, vamos continuando a leitura aqui, ó. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem deles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outra a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Então, os discípulos deveriam chegar no povoado ou na cidade, e a casa que recebesse eles era para eles ficarem ali e falar ali: vocês comem o que colocar na mesa. Isso significa o quê? Dependência de Deus. Hoje as coisas mudaram muito. Olha, pastor, o senhor vai pregar lá no sertão do Ceará, lá no Cariri. Mas é o seguinte: quanto que a igreja vai me dar de dinheiro? Porque olha, para eu ficar 15 dias lá, eu vou gastar pelo menos uns 2 ou 3 mil reais. Irmãos, o que Deus está querendo dizer é que nós não podemos ficar tão preocupados com essas coisas, porque isso acaba desagradando a Deus. Olha para vocês verem. Vamos observar aqui em João 6 o que Deus faz. João 6, o verso 5 a 15. Talvez não precise nem de ler todo.
Desde o verso 1, diz assim, João capítulo 6: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas olha o verso 6, vamos observar. Mas dizia isto para o experimentar. Às vezes Deus está te experimentando. Às vezes Deus está experimentando, irmão. Que nós chamamos de prova. Aí, você ficou 30 dias comendo carne. Isso vai gerar uma doença em você. Aí Deus tira e fala: não adianta, eu vou tirar a condição dele. Uma semana não vai comer carne. A pessoa começa a procurar. Eu contei para vocês uma história de um missionário que foi para a África, e a igreja do Brasil mantinha ele lá, e ele desenvolveu uma doença, e na África é muito difícil o tratamento, e ele estava doente, sem praticamente condições de fazer a obra de Deus, e a igreja também teve uma crise e ficou sem enviar os recursos para aquele missionário. Moral da história: ele sobreviveu comendo algumas frutas que ele achou no campo, na savana africana, e ele ficou uma semana mais ou menos alimentando aquele fruto, e depois ele percebeu que ele havia sarado, e depois a igreja começou a mandar os recursos que ele necessitava, mas ele ficou sarado. Ele pegou um fruto daquele, levou em determinado lugar no laboratório e descobriu que aquele fruto ele tinha algumas vitaminas ou proteínas, não sei o que ele tinha, que realmente tinha condições de cura para aquela doença que ele sofria, porque era um cicatrizante. Ele tinha um problema no estômago, esse missionário. Então aquelas frutas que ele ficou comendo durante uma semana gerou a cura para ele. Olha como Deus trabalha. A gente gosta demais de perguntar as coisas para Deus. A gente fala assim: Deus não podia curar ele? Mas podia. Mas irmãos, a Bíblia diz: quem somos nós para arguir ou para questionar Deus? Deus permitiu que a igreja entrasse numa situação difícil para não mandar o recurso, porque ele ia comer daquele fruto e iria sarar. Mas se fosse eu, ia questionar: se o senhor mandou eu para cá, e agora o pastor não mandou o dinheiro para mim, eu estou doente ainda. Mas Deus providenciou um meio de cura. Deus poderia curar, mas ele providenciou uma forma complicada. A gente tem que ter discernimento. Então, olha aqui. Mas dizia isso, Jesus dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus, ele sabe o que tem que fazer. Não precisa de ninguém querer ensinar Jesus, viu, irmãos? Ele sabe o que tem que fazer. Alguém fica muito preocupado: nossa, estou perdendo sono, ai, não sei o que, e etc. Irmão, fica tranquilo, vai dormir, fala: Deus está nas mãos do Senhor, porque não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Paulo diz: olha, viver para mim
falou assim, Filipe falou assim: olha, não lhes bastariam os 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. O Filipe, a fé do Filipe estava muito fraca. Não, eu preciso de 200 dinheiro aqui. Mas olha aqui, irmãos, mas alguém, André, olha, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aí Jesus deu a ordem: fazer o povo assentar-se. Irmãos, o milagre acontece na hora que é preciso, na hora que é necessário. O seu milagre não aconteceu ainda porque não chegou a hora, irmão. Viu? Sentai-vos, se assenta, irmão, se aquieta. Deus disse, o Senhor Jesus falou para o mar: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E a Bíblia diz que houve bonança. Irmão, aquieta-te, descansa no Senhor. Não adianta você ficar citando versículo. Todo mundo gosta desse versículo, né? Descansa no Senhor. Mas na hora da prova, da tribulação, não sabe. Aquieta-te, espera, porque Jesus sabe o que tem que fazer. Ele sabe, não precisa que você querer ensiná-lo. O que ele fez? Fazei o povo assentar-se. Depois, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quer dizer, podia comer à vontade. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Está vendo, irmãos? Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a hora de te abençoar. Você sabe por que a gente não recebe a bênção mais depressa? É porque quanto mais nós reclamamos, mais a bênção vai se distanciando. Enquanto a gente não aprender e não se aquietar, não se assentar, aqui não manda a multidão, fala para o povo assentar. Enquanto nós não aprender isso, Deus, Ele não vai nos abençoar, viu? Ah, Senhor, mas o Senhor esqueceu de mim. Como, irmãos? Isso é uma blasfêmia. Como Deus pode esquecer de nós? É uma blasfêmia. Então, Ele distribuiu para as pessoas. Olha, irmãos, e a Bíblia diz que o número era de quase 5.000 homens. Se contarmos as mulheres e crianças, certamente daria aí uma faixa de 15 ou 20 mil pessoas. Ele tinha o que para fazer isso? Ele tinha, olha aqui, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Jesus vai multiplicar na sua vida o dia que você saber agradecer o que você tem lá na panela, ou da forma que você está andando, que você tem na sua casa. Ele não fez isso lá no capítulo 4 de Reis, segundo livro de Reis, para a mulher, para a viúva? O que você tem em casa? Ele usou o profeta Eliseu, cantaram aqui, né, a viúva sem nada, né? Vou ter um pouquinho de azeite. Irmãos, esse pouquinho, dá graças a Deus para esse pouquinho, e Deus vai te dar muito, viu? Mas se você começar a reclamar, olha, nossa, mas o óleo aqui só dá para mais esse dia, e começar a reclamar: Senhor, o que eu vou comer amanhã? Não, Deus, obrigado, hoje eu tenho esse óleo aqui, e eu vou fazer uma bela comida, uma gostosa comida, e vou me alimentar como se eu fosse um milionário, viu, irmãos? E amanhã você pode ter certeza que Deus agradou no seu propósito e vai te dar o alimento de amanhã. Dai-nos o pão de cada dia. Vamos mais um pouquinho aqui. Agora vamos para mais longe agora. Volta lá no começo do mundo.
Em Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 a 4. Aleluia. Capítulo 16, de 1 a 4, diz assim: Deus manda um maná. Partiram de Elim, isso o povo de Israel estava indo para a terra de Canaã, do Egito para a Palestina. Ele estava vagando pelo deserto e já não tinha entrado na terra, sabe por quê? Por causa da murmuração. Aí Deus falou assim: você vai ficar vagando aí, tem que aprender. Aí é o seguinte: mas o povo, irmãos, todavia, desde o início do mundo, o povo gosta de reclamar. Aí é o seguinte: eles estavam reclamando para Moisés que não tinha carne para comer, que não tinha o que comer, que no Egito tinha isso, tinha aquilo e etc. Irmãos, do ponto de vista espiritual, o Egito significa o mundo, e esse povo aqui em Israel significa nós, a igreja, que nós estamos peregrinando aqui, viu? E Deus está cuidando de nós. Mas o povo de Israel queria ser escravo lá no Egito, porque lá tinha carne, tinha cebola, tinha pimentão, mas não sei o que, etc. Eles preferiam trabalhar quase 24 horas por dia, debaixo da chibata dos egípcios, do que confiar em Deus, esperar em Deus. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, avisa o povo aí o que eu vou fazer. Então partiram de Elim era um local que estava acampado, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, o Monte Sinai, que é visitado até hoje por multidões. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saiu da terra do Egito, no segundo mês, aos 15 dias do segundo mês, então estava 1 mês e 15 dias, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O povo murmura até hoje. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera, aí irmãos, isso aqui desagrada a Deus, quem nos dera tivesse corrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. É muito difícil esse negócio, irmãos. Como que Deus suporta o ser humano, né? Às vezes eu fico pensando, por que Deus nos ama, certo? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Pronto. Fala para o povo que eu vou dar um pão, mas é por dia, para ver se eles param de murmurar, se anda na minha. Eu vou colocar a prova, se eles confiam em mim ou não. Aí continua: então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. A partir do verso 11: e o Senhor disse a Moisés: tenha ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes ao crepúsculo da tarde, quer dizer, a hora que começar a escurecer, comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus.